Peraí, por quê? Todo mundo aí, presente? 18. Menos 2, 16. Então tá. Deixa eu anotar aqui, 16. Gente, então hoje, sexta-feira, né? Nossa quinta aula de comunicação organizacional. Hoje trabalharemos língua oral, língua escrita, linguagem verbal e não verbal. Nós vamos utilizar o Saga e os slides, vamos assistir um vídeo bem curtinho. E aí, como, né, nos outros dias, vocês, depois da live, vocês podem utilizar a plataforma para continuarem vendo o conteúdo e realizarem a atividade que vale nota, que são os exercícios, né? Então, cada dia da semana tivemos um conteúdo, né, um principal, que foi o que eu falei, né, sempre no início de cada aula, e dentro do principal tem outros conteúdos, né? E aí vocês precisam fazer um exercício que vale nota, que é o exercício de cada conteúdo de cada aula. E para fazer o exercício, vocês assistiram a aula e vocês utilizaram os recursos ali da plataforma. Né? Esses recursos aqui. A G1 já está disponível, agora a partir das 10 horas. Então, se vocês já quiserem, assim que terminar essa live, se vocês já quiserem realizar a G1, são 10 questões de verdadeiro ou falso. Vocês vão fazer ela direto na plataforma, faz a primeira questão, passa para frente, faz a primeira questão, passa para frente. Acho que é uma seta que tem, né? Tu vai clicando na setinha e vai passando, vai marcando verdadeiro ou falso e vai passando. Vocês têm até o dia 26, à meia-noite, para realizar a G1, ok? 26 é domingo. Então, vocês têm hoje, sábado e domingo. Quem quiser dar uma recapitulada entre hoje e amanhã, fazendo no domingo de manhã, tranquilo. Ah, vocês vão gerenciar isso aí. Vocês é que vão administrar o tempo de vocês, né? Vocês são administradores, vão administrar o próprio tempo. Então, vamos lá. Hoje nós vamos, então, começar com língua oral e escrita. Vamos começar com o livro, como todas as aulas eu fiz. Eu peguei o conteúdo do livro e depois a gente foi, né, conversando e mostrando outros materiais. Né? Então, é uma parte só de um livro. Esse livro vocês já estão vendo em outros conteúdos. Tá? E aqui ele fala assim, ó. A comunicação, ela pode ser enviada por muitos canais diferentes. A gente já viu, né, o que é canal de comunicação. Lá na aula de processo de comunicação, que foi a aula 3, a gente viu que o canal, a gente precisa ter muito cuidado qual canal escolher, dependendo do público ou do receptor que a gente vai ter. Né? No nosso caso da aula hoje, a escola já tem um perfil de aluno, então nós já conhecemos vocês, e a gente, então, percebeu que fazendo essa aula online mais a plataforma, a gente conseguiria passar o conteúdo. Então, a escola determinou, né, escolheu qual canal de comunicação os professores utilizariam para dar as aulas. Né? Só que nem sempre o mesmo canal de comunicação vai funcionar para os mesmos receptores e para as mesmas mensagens, sempre pensando na melhor forma da comunicação acontecer de forma eficaz, né? Que gere o resultado, que realmente as pessoas entendam, interpretem da forma como é para interpretar, né? E que possa ter o retorno dessa comunicação. Quando a gente tem o retorno dessa comunicação, a gente percebe, realmente consegui comunicar. Ou, olha, não tá funcionando. Feedback de vocês das outras aulas, e que vocês também vão fazer um feedback, uma avaliação dessa aula de comunicação, é um retorno para que a escola possa entender se vocês gostaram, se foi bom para vocês, se a comunicação foi eficaz realmente. Que o objetivo da escola é ensinar, é que vocês aprendam o conteúdo, esse é o objetivo. E se vocês não estão aprendendo, tem alguma coisa que tem que ser repensada. E aí diz assim, os canais, então, são vários, são diversos, e com a tecnologia hoje em dia se ampliou mais ainda, né? Inclusive aqui, oral e escrito, né? Na verdade, oral e escrito, a gente fala como a língua, né? Como é que eu vou utilizar? Vai ser
Eu vou comunicar de forma verbal, oral, ou vou comunicar de forma escrita. E hoje a gente vai ver que também a gente, mesmo utilizando a forma oral, verbal, a gente está comunicando na forma não verbal, né? Quando se é visto, porque fazendo aquelas mensagens de áudio no WhatsApp é uma comunicação oral, verbal, porém não tem a não verbal, que a gente não enxerga a pessoa, não tá vendo. Vocês estão me enxergando, eu não estou enxergando vocês. Então, além de eu estar comunicando verbalmente e por escrito, porque tem coisas escritas aqui, e porque eu fiz a prova, e porque tem os exercícios, vocês também estão me vendo, né? Então, eu também estou comunicando com a minha expressão, com a minha fisionomia, né? Com a minha postura, com o meu comportamento. E aí, cada canal tem vantagens e desvantagens. Por que isso? Né? Por que tem vantagens e desvantagens? Porque não vai servir sempre o mesmo canal ou sempre a mesma forma de comunicar. A gente vai ter que saber que existem formas diferentes de comunicar. Aí alguém vai dizer assim, não, mas eu gosto de escrever, eu não gosto de falar em público. Né? Quantas pessoas não gostam de falar em público? Né? Alguém aqui gosta de falar em público? Ou gostaria de gostar? Não? Podem responder no chat. É um desafio, né? Eu também não tinha dificuldade. Eu gosto, Morgana. Ai, que bom. Não, tenho muita vergonha. Gostaria de gostar. Boa essa, né? Eu gostaria de gostar. Aí a questão de se desenvolver, né? De praticar, de aproveitar essas horas que tem pouca gente, ó. Tem 17 alunos, eu e a Cândida, de aos pouquinhos ir falando, se expor. Ai, que bom. O Fábio, eu já percebi. Eu acho que a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo umas vergonhas, assim, e aí acaba sendo natural falar, expor a opinião, né, perguntar. Eu tinha muita vergonha na faculdade de perguntar na frente de todo mundo, assim, e apresentar trabalho, então, meu Deus. Hoje não, hoje eu continuo às vezes assim mais tímida, mas já fiz palestra, públicos assim que eu não conhecia, então tenho me desenvolvido e tenho gostado, estou me descobrindo assim como uma comunicadora, né? E a comunicação oral, então, inclui o quê? Discussões frente a frente, né, ou presenciais ali, conversas ao telefone, oral, né, tá escutando a voz da pessoa, né, apresentações e palestras formais, por exemplo. As vantagens são a possibilidade, isso é importante, a possibilidade de fazer e responder perguntas, que é o que? O feedback é imediato e direto. Então, quando a gente está comunicando de forma oral, a gente está no telefone, ou a gente está falando, até aqui, né, é uma comunicação oral, não deixa de ser uma comunicação oral. Vocês podem ligar o microfone ou escrever no chat que a gente vai se comunicar. Já tem um feedback direto. Quando eu pergunto ali para vocês, alguns já digitam, já respondem, outros já até ligam o microfone e falam, professora, aconteceu isso, isso, isso. Como a Beatriz fez ontem e falou certo, assim, entrou com a prática perfeita, né? Um exemplo perfeito. E então aí a gente consegue ter esse diálogo e o feedback é o retorno da comunicação. E como ontem a gente viu o fluxo, então a comunicação flui muito mais fácil do que, por exemplo, eu enviar um e-mail e ficar aguardando a pessoa me responder o e-mail. Quando a pessoa for abrir o e-mail, tem gente que manda e-mail e liga, né? Recebeu meu e-mail? Tá, tô falando lá no e-mail isso. O que tu acha? A pessoa precisa de um resultado, de um feedback na hora, imediato, e ela vai lá e manda um e-mail. Às vezes a pessoa manda e-mail para ficar registrado, mas não pode esperar o feedback, ela precisa de um retorno na hora, né? Então tem que saber escolher. Então vai ser oral, sem registro, vai ser por escrito com registro, mas sem o feedback direto. Isso tudo influencia quando a gente vai pensar lá, voltamos sempre no processo, lá no processo de comunicação. O que eu vou comunicar, né? Por qual canal eu vou comunicar, para quem eu vou comunicar, para que a comunicação seja eficaz. Então, basicamente é isso, né? Esse é o básico do básico. Vamos ver aqui o feedback imediato. O destinatário pode perceber a sinceridade. Vocês estão aqui percebendo, né? Se eu estou disponível, se para mim está sendo bom,
né, porque senão eu teria com uma cara amarrada, fechada, eu só tô com uma carinha um pouquinho de sono, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E a comunicação oral é mais persuasiva, né, e aí eu vou dizer para vocês uma coisa, não sei se vocês já pararam para perceber. Por que as lojas, as empresas, quando elas precisam fazer uma venda, quando elas querem, né, tá na meta delas fechar tantas vendas no dia, por que eles ligam? Ou por que eles chamam a gente na empresa? Ah, então vem tomar um café comigo, vem conhecer o nosso espaço, blá, blá, blá. Não, mas pode me passar por e-mail a tua proposta. Ah, mas a gente passa pessoalmente a proposta, a gente quer conversar e tal. Por que isso? Eu vou explicar para vocês por que isso, tá? Porque a comunicação oral e principalmente a comunicação frente a frente, essa presencial, ela é muito mais persuasiva. Porque tu consegue, como tu já tem o feedback na hora da pessoa, tu já manda uma outra comunicação. E aí a pessoa te dá um feedback, não, mas não é bem isso que eu quero. Aí quem está treinado para perceber o cliente, o comportamento do cliente, ele já identifica traços e comportamentos da comunicação não verbal. E aí ele consegue se alinhar na comunicação não verbal do outro e acaba trazendo o outro para sua conversa. Isso aí é até uma técnica de vendas. As pessoas estudam, quem trabalha com vendas, estudam. Geralmente, posso fazer uma observação? Claro. Geralmente, quem trabalha com vendas, na própria empresa, ela dá cursos de venda, né? Uhum. Isso, treinamento de como é que é a palavra? Reverter a negatividade do teu cliente, né? Por exemplo, vai vender um calçado, eu quero um tênis. Mas esse eu não quero porque é amarelo. A gente sempre tem que ter um rebate pro que a pessoa dele, não quer, né? Isso. Então, o pessoal é muito difícil porque o vendedor ele tá preparado para rebater qualquer tipo de coisa do produto que ele tá vendendo, que ele já sabe, entendeu? Nem todos, né, Beatriz, mas as empresas que se preocupam... A grande maioria. Em treinar os vendedores. E também existe muitas pessoas, muitas empresas acabam utilizando a linguagem não verbal, né, como forma de também entrar no outro, né, no cliente, para conseguir, não sei se tu já ouviu falar nisso, mas a programação neurolinguística é muito utilizada para que a pessoa consiga entrar no outro, se comunicar com o outro, fazer um rapport, que a gente chama, né, com o outro, para o cliente entrar em sintonia com o vendedor e não o vendedor entrar em sintonia com o cliente. Nessa empresa que eu trabalhei, eles davam vários tipos, né? Tanto de tu pegar pequenas partes assim do cliente para se aproximar, então aquela venda mais voltada para o cliente, e também o preparo do produto, né? Eu trabalhei em lojas de calçados. Então, a própria marca, por exemplo, tem o calçado lá da Pegada. A própria marca da Pegada, ela ia na loja falar sobre o tênis específico, entendeu? Para os vendedores, né? Isso, para os vendedores. Então, não era nem a empresa, mas as marcas tinham. Eu acredito que é assim também, com os celulares, né? Se eu não me engano, tem Sim, acredito que sim. Samsung que dão treinamento para os vendedores, né? Eles conhecem mais o produto, né, do que... eles veem isso como uma vantagem, porque daí o vendedor, ele sabe falar muito mais do produto dele, entendeu? Porque tem concorrência, então o vendedor tem que saber falar do dele, isso que é importante. Legal, muito bom, Beatriz. Ô, professor. Oi, Fábio? Sim. Oi. O que é hoje a colega está falando de vendas aí. Muitas vezes a gente vai numa loja e tu nem vai para nada, pelo carisma da pessoa, pela educação, e a pessoa sabe vender, tu até compra. Às vezes tu vai numa loja, a pessoa então já atende como tu quer, entendeu? Isso é uma comunicação muito importante. Eu trabalhei... Essa sintonia, né? Essa sintonia. Fábio, eu trabalhei numa loja do shopping, onde eu via que os vendedores tinham muito preconceito com as pessoas que não estavam bem vestidas. E eu sempre tratei todos os meus clientes de forma igual,
E eu tinha muitos clientes fiéis, gente com menos renda, e eu vendia muito mais por isso, porque eles queriam vender para quem tinha dinheiro e menosprezava as outras pessoas. Eu vou dizer para ti, quando eu compro, eu vou pelo atendimento. Tem pessoas que são, não entendeu? O atendimento é tudo, é o carisma da pessoa, pessoa que fala bem, te recebe bem. Eu acho que entende do que está falando e não está querendo te enrolar, não está querendo só vender, na verdade, eu penso entendeu? no Eu acho que isso aí pós-venda, né? na venda, a comunicação é tudo para a pessoa, né? Essa pessoa, É tudo. às vezes tu até nem vai comprar, mas pela pessoa tu compra, né? Porque a pessoa Ou pela forma como a pessoa entrou em sintonia contigo, te apresentou o produto e mostrou um lado do e às vezes a gente vai dia, comprar né? na pessoa, às vezes dá a impressão que a pessoa te conhece há um tempão, né, cara? Mas é assim. Essas são vendedores natos, eu acredito, né? São pessoas que realmente têm vocação para estar ali, né? Que nem a Beatriz deu o exemplo ontem, né, Beatriz? Do colega que conseguiu conciliar e cresceu nessa área, né? São pessoas que têm esse talento e acabam conseguindo botar para fora, desenvolver e estão na profissão certa, estão na área certa. É aí que a gente identifica quem está na profissão certa, quem está Essa função tem que ser bom, realizando, né? tem que ser bom sei lá, de Eu conversa. acredito Eu não querer trabalhar com vendas e ter preconceito com as pessoas, né? não Quem trabalha com vendas tem que ser do povão, tem que tratar todo mundo igual. Identificar as necessidades de cada pessoa, as pessoas são diferentes e estão em momentos diferentes, né? Mas, infelizmente, tu trabalhar com o público hoje tem várias pessoas, né? Tem os que se acham, tem os que são humildes. Tem que saber deixar estrutura com todos, né, cara? A comunicação. Tem que saber se comunicar com todos e por isso que é importante a aula, né? Para a gente identificar que são canais diferentes para públicos diferentes, né? Que nem a Beatriz falou, ela trabalhou em loja de calçado. Será que é o mesmo público para uma loja de veículos importados? Será que é o mesmo canal? Será que é a mesma abordagem? Aí tu tem que ter um treinamento. Vai depender do público. Sim, é por isso que as empresas investem, né, em treinamento para que tenha um padrão e um atendimento e a comunicação seja eficaz, porque na vendas a comunicação é tudo, é que nem tu falou, né? A comunicação é tudo. E aí, por isso que tem muitas empresas, organizações, mais as empresas daí, né, que chamam o cliente para próximo, para perto do vendedor, né, convida, vocês já receberam ligações de empreendimentos, construção civil, venham para o nosso coquetel, não sei se é coquetel, mas tem um nome, coquetel, né, venham para o coquetel e tal, do nosso empreendimento, para aproximar as pessoas, para que eles possam ter essa conversa mais próxima, para já ter um feedback, para fazer um relacionamento, que é isso que a gente falou que vende, né? É esse relacionamento que vende. Tanto vai lembrar, hoje talvez eu não tenha dinheiro, mas assim que eu tiver dinheiro, eu vou lá e vou comprar aquele sapato, porque eu gostei de como a loja funciona, gostei de como eles abordam as pessoas, gostei de me sentir próximo, né? Me sentir seguro, pude confiar, e não é simplesmente uma coisa enfiada, goela abaixo, a compra aqui, e faz só aquela primeira venda, o importante é fazer a primeira venda. E não é, né? Gente, então essa comunicação oral a gente deu para perceber, né, que é super importante, senão não estaríamos aqui hoje, né? Nós estamos fazendo essa comunicação oral e não verbal, porque vocês estão me enxergando, eu que não estou podendo ver vocês. E aí também tem a comunicação por escrito, que a gente já viu que é bem antiga também, né? A forma como as pessoas se comunicam. E só que hoje em dia tem a tecnologia que nos ajuda, às vezes atrapalha, mas acho que na maioria das vezes ajuda, né? Com o e-mail, né? Com o WhatsApp, ele também ajuda, né? Mas vamos pensar numa comunicação mais formal, mais instituída pela organização, o e-mail, os memorandos, né? Os quadros de avisos também é uma comunicação escrita, a pessoa vai passar e vai identificar, né, o que está acontecendo dentro da organização, a intranet, daí mistura vídeo com texto, né, os blogs, né, as redes sociais mistura bastante essa comunicação, os vídeos com os textos, né, quem aqui hoje em dia lê jornal, a gente vai para a internet, pega ali o Facebook, segue os principais meios de comunicação ali, o jornal, Jornal do Comércio, Zero Hora, né, e acaba lendo na rede social, no próprio Facebook, e a gente acaba lendo as notícias, os blogs. Eu acho que hoje o que está mais em alta em notícia é os podcasts, né?
vários jornais hoje. Podcast áudio, né? Isso, exato. Aí tem Sim, a porque daí a pessoa fica do ouvindo, Spotify, né? e tem vários podcasts, tem da Globo, tem de Sim. vários jornais, eles produzem podcasts falando sobre as notícias do dia. Sim, porque a pessoa pode estar dirigindo, pode estar escutando, ou pode estar uma outra estar escutando, né? Eu só aconselho a não fazer uma coisa que eu fiz, eu estava indo justamente um dia de tardezinha para o centro para dar aula lá na CIDS, e eu estava ouvindo um podcast de inteligência emocional. Gente, eu quase fui atropelada por um ônibus, porque eu fui atravessar a rua e vinha ônibus, eu não olhei para trás, porque viajei, estava olhando para frente, na Independência, né? Independência vem carro de um lado e ônibus e lotação só numa faixa. Olha, o ônibus tirou isso aqui de mim, assim. Eu parei, dei um gelo, assim, uma mulher que estava vindo parou e disse, tu nasceu de novo? Então, assim, eu me distraio, só tenho que cuidar, dependendo do que tá fazendo, para não se distrair e não morrer atropelado. Mas foi um susto. Mas vamos continuar aqui o podcast. Então, são assim, a tecnologia, ela traz, né, várias formas para a gente se comunicar, para a gente chegar na informação. E para quem quer passar informação, conseguir chegar nas pessoas. Isso é uma ótima forma, né, para quem gosta mais de ouvir do que ler. Quem está mais atarefado, fazendo alguma coisa, bota ali, em vez de ouvir uma música, em vez de ouvir outra coisa, ouve um podcast que tem informação que a pessoa está buscando, né? A gente busca informação e alguém está querendo passar essa informação. Quando fecha as duas coisas, a comunicação pode vir a acontecer, né? E aí tem várias vantagens, né? Então, se a gente comparar um pouco a oral com a escrita, as duas têm vantagens e desvantagens. Vai depender do que a gente quer comunicar, para quem a gente quer comunicar. Se eu preciso que tenha um registro escrito de uma reunião, eu vou fazer uma ata, todo mundo vai ler a ata e vai assinar, ok? Então, tivemos as duas comunicações, né? Quem quiser ler a ata depois, para ver o que ficou decidido, quem não foi na reunião, pode ler a ata e vai ter informação do que ficou decidido na reunião, mas precisava ter o registro. Ou faz uma gravação, que nem a gente está fazendo a gravação da aula, para termos esse registro, né? Para que os outros colegas possam assistir de novo. Tem assuntos e momentos dentro da comunicação organizacional, porque ela é dentro da organização, que a gente tem que ter um cuidado, só falar, e aí o chefe diz assim, fulano, faz tal coisa, aí tu esqueceu, mas eu te disse não, tu não me disse, eu juro de pé junto que tu não me disse, então vai ficar nesse diz que disse, não disse, então registra, né? Tem empresas que a solicitação de atendimento, de suporte de informática é só por mensagem, eles têm um canal específico, então solicita um chamado, que eles chamam, né? Abre um chamado no sistema que fica lá registrado. Quando o chamado chegar lá na área de TI, eles vão abrir o chamado e vão procurar resolver a situação, né, que está com o problema. Então, essa parte da oral e da escrita, as duas são boas, as duas são importantes, porém, tem que avaliar o que é melhor com um determinado receptor e a mensagem, né? Uma palestra, é difícil uma palestra não ter a parte da pessoa falando, né? Ah, mas será que precisa o registro disso? Então, quem sabe faz uma gravação. Será que a palestra precisa ser escrita? Não. Então, a palestra para os funcionários sobre o assunto treinamento de vendas, normalmente os treinamentos, eles são orais, né? Tem algumas atividades escritas, atividades em grupos, né? Precisa ter mais essa interação, né? Então, dependendo do que a gente vai comunicar, a gente vai utilizar uma ou outra ou as duas, né? A diferença é que a comunicação oral, o feedback é direto, né? A gente tem que se preocupar com isso. Em determinados momentos, a gente precisa desse feedback. Ah, mas eu preciso também ter o registro. Bom, então, acha uma forma de ter o registro. Vamos fazer uma reunião, resolver um problema, assim, urgente, né? Aconteceu um problema sério, vamos se reunir para a gente resolver. Ah, mas a gente precisa ter o registro do que a gente decidir aqui. Então, vamos escrever uma ata, todo mundo assina a ata. Então, tá, fechou. Vai ter a comunicação, porque vai ter o feedback de todo mundo, e eles vão sair dali com um retorno. Do que mandar um e-mail para todo mundo, né? As pessoas que têm que tomar decisão, até todo mundo ler o e-mail, até todo mundo pensar, até todo mundo responder o e-mail. Aí vão responder o e-mail quantas vezes? Porque daí a resposta de um não fecha com a do outro. Vai ter que chegar, de repente, para resolver o problema num consenso. Ah, não, vamos decidir isso. É muito mais fácil se está todo mundo ali reunido. Que seja, então, online. Ah, mas um está lá num lugar, outro está no outro. Não, então, vamos fazer uma reunião online. Hoje em dia, a tecnologia nos permite isso.
aproximar várias pessoas. Vamos ver quantos nós somos aqui. Nós já somos 19, tá? Então, imagina 19 pessoas, né, dentro de uma sala, conversando para decidir. É o que a gente está fazendo aqui agora, essa comunicação oral. Se eu não estivesse falando, a gente tivesse todo mundo, cada um na sua casa lendo, e tivesse que todo mundo tomar uma decisão, imagine o tempo que isso ia levar, até todo mundo mandar mensagem, escrever. Às vezes a interpretação não é, mas não foi isso que eu quis dizer, né? Então, às vezes a gente não consegue na escrita, né, colocar tão bem as palavras como a gente falando. Então, a gente tem que só cuidar isso, tá? Aí esse material vocês podem ler, é que aqui fala muito de Twitter, canais assim de tecnologia, até que tem coisas mais modernas que nem a Beatriz falou, né, que fala das vantagens e desvantagens que a gente já falou, mais ou menos. Esse aqui vocês podem continuar lendo, a gestão, né, de carga eletrônica, eles dizem que tem pesquisas que tem pessoas de nível, agora eu não vou recordar aqui, não sei se é executivo, que recebem 170 e-mails por dia, né, tem que saber fazer essa gestão também, para não sobrecarregar, não vai conseguir. Imagina um executivo ficar respondendo e-mail o dia inteiro, 170 e-mails, ficar respondendo e-mail o dia inteiro, não vai fazer mais nada. Então, tem que, né, conseguir filtrar isso. Por isso que às vezes a gente envia e-mail, mandei meu currículo para o fulano de tal, ele nunca abriu, nem sabe que eu existo. Ou será que o melhor e-mail foi enviar por e-mail para uma pessoa, né, de uma empresa grande? Talvez não. Talvez a melhor forma seja ainda fazer uma ligação, procurar um outro contato, ir lá direto no RH, né, e se apresentar. E aí sim deixar um currículo e aí enviar por e-mail. Né? Aqui, como era antigamente, a moça anotando para datilografar, e hoje em dia, né, como a gente está fazendo agora. Bom que a gente está podendo fazer na prática, né? Praticar o que está de mais moderno que a gente está vendo aqui. Aqui também, a escolha ruim, por exemplo, colocar uma determinada situação. Será que eu escolho um memorando ou uma reunião em pequenos grupos? O memorando, ele não vai te dar um feedback imediato, mas uma reunião em pequenos grupos vai te dar um resultado imediato, um feedback imediato, direto, né, e aí tu já sai com uma solução, a não ser que a reunião não seja produtiva, que as pessoas cheguem e fiquem conversando, batendo papo, e aí fica naquela enrolação, e tem gente que acha que reunião não funciona. Não é que reunião não funciona, é que tem que ter uma pessoa direcionando a reunião, tá, gente? Então, agora vamos lá, vamos começar, os pontos são esses, tem que ser uma forma objetiva para que a coisa realmente funcione. Porque tem reuniões que fica todo mundo falando, blá, 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 então amanhã a gente se encontra de novo, e aí não se resolve nada. Então, a reunião ela é boa, mas tem que ser realmente produtiva, sair com algum retorno, né? E às vezes as pessoas precisam ir preparadas também para uma reunião, então não adianta simplesmente chegar lá, vou ver o que vai dar, não, vai preparado, já sabe qual é o assunto, normalmente quem marca a reunião já antecipa o assunto, então já vai preparado, dentro de uma organização, o ideal é que seja assim, né? Se o diretor chama os gerentes de cada área, o assunto é as vendas do tal produto, bom, eu sou da área de compras, eu já vou ver quais são, né, as matérias-primas lá desse produto que a gente fabrica aqui, vou levar já um relatório, alguma coisa da minha área em relação àquele produto, vamos ver o que eu posso... Aí, prof. Fala, querido. Vocês vão botar algum conteúdo como fazer uma reunião ser mais produtiva? Eu não tinha pensado, mas deixa eu anotar aqui. Porque eu acho que seria bem interessante, né? Os como pontos, tornar a reunião produtiva, né? Isso, se tem que ter um tempo estipulado, por exemplo, não vamos passar de 1h30 para não perder o foco. Como é que seria mais ou menos a formação, assim, por exemplo, eu tenho que fazer uma reunião. Como é que eu vou montar a base da reunião? Se eu vou ter preparar início, meio e fim, se tem algum material disponível que eu possa dar uma olhada nesse sentido, assim. Eu posso fazer para ti, pesquisar e disponibilizar, pode ser? Assim, agora... Sim, eu acho que seria bem útil, né? Porque nós, como os futuros administrativos, a gente vai ter reuniões, né? Claro, futuramente a gente talvez tenha que montar uma reunião, então acho que seria um material bem útil. Tá, ótimo, boa. Tudo bem. Viu como é bom a gente participar? Eu faço, ou eu acho, eu dou um jeito e coloco ali, pode ser?
Pode, eu agradeço. Tá, não, mas é bem bom mesmo, porque às vezes a gente vai para reunião e se desmotiva e acha que reunião não funciona. Eu já ouvi falar muito disso, vou lá eu para reunião que não chega a conclusão nenhuma, né? Eu, particularmente, eu não gosto de ir para reunião que fica todo mundo blá, 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 e não resolve nada. Vai para outro dia, dependendo blá, 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 e não resolve do nada. conteúdo, eu vejo assim, dependendo do conteúdo da reunião, é muito fácil tu perder o foco principal, né? Porque tem, digamos assim, a empresa está com vários tipos de problemas diferentes. E a gente está na reunião para tratar de um, entendeu? Então, só que são tantas outras coisas que é fácil se dispersar. E aí, quando vê, tu vem não resolveu surgindo, nada. né? Exatamente. Aí só ficam falando, não resolve nada, né? Esse é o grande problema das reuniões. Aí tem que ter uma pessoa, né? Que é quem normalmente convoca a reunião, que lidera esse assunto, né, e traz as pessoas de volta para o foco, né, tá, gente, qual é o nosso foco aqui? O nosso foco aqui não é isso, não é isso, não é aquilo. A gente pode marcar outras para conversar sobre isso, mas o nosso foco aqui é isso, né, é sempre, mas eu vou montar um material para ti, é sempre interessante tu agendar com antecedência, tu passar para as pessoas qual vai ser o assunto, temos reunião, sobre o que é, não, lá vocês vão ver o que é, para que as pessoas possam ir preparadas, né? Porque daí, de repente, lá na reunião, a gente precisa de uma informação que o cara, se ele tivesse se preparado, sabendo o assunto, ele já teria levado a informação. É importante a gente saber que, para tomar decisões, a gente precisa estar informados. Né? Quanto mais informação a gente tiver sobre o assunto, mais fácil é tomar a decisão. É bem simples, tá? Isso. Se eu preciso comprar um produto, tá? Se eu vou na primeira loja e compro, e depois eu não vi se tem em outros lugares mais baratos, se tem outras marcas melhores. Será que eu pesquisei na internet se essa é a melhor marca? Aí depois dá um problema, estraga, né? Simplesmente uma cafeteira. Vou comprar a cafeteira e não pesquisei qual é a melhor cafeteira. Não pesquisei para minha necessidade qual o tamanho da cafeteira que é bom, qual a voltagem que eu preciso, se eu tenho, qual é a tomada que eu tenho aqui na minha casa. Então, assim, quanto mais informações eu reunir sobre aquele assunto, mais fácil vai ser tomar uma decisão. Normalmente as reuniões são para, né, vir as informações e tomar uma decisão. Bom, então tá, então vamos fazer tal estratégia, tal, né, atitude, vamos... E aí a gente precisa de informações. E se tu tá chamando pessoas, né, as pessoas vão ter que trazer informações. Então é importante que as pessoas saibam sobre o que é para irem preparadas. Mas eu vou fazer o material e disponibilizo para semana que vem, tá? Porque para hoje, para esse final de semana eu não consigo, mas para semana que vem. E mesmo assim eu trabalho sábado e domingo, mas eu preparo com certeza. Eu acho super importante também, na prática mesmo, né? Então, eu vou passar, porque aqui, ó, uso de meios mais ricos para mensagens complexas. Eu achei bem interessante eles utilizarem esse nome, ó, riqueza do meio de comunicação, a capacidade de transmissão de informação de um canal de comunicação, né? Então, eles colocam assim, alguns canais de comunicação transmitem mais informações do que outros. Isso já deu para a gente perceber, né? Que dependendo do que a gente quer comunicar, alguns canais realmente são mais fortes, né? Não é à toa que a gente falou sobre algumas empresas chamarem as pessoas para terem esse contato mais próximo, olhar olho no olho, poder falar com a pessoa e já ter um feedback mais direto. Né? Então, não é à toa que as pessoas não compram, eu vou mostrar depois para vocês, tanto... as pessoas mandam um monte de e-mail, né? O e-mail marketing, que é uma técnica do marketing digital. Então, as pessoas vão lá, não sei se vocês recebem muito e-mail, mas eu recebo um monte. Eu estou me descadastrando de vários e-mails, porque tu fica recebendo 10 e-mails, 15 e-mails por dia só de propaganda. Né? Mas as pessoas não querem. O marketing digital, uma das estratégias não é que tu compre já pelo e-mail que tu recebe, mas é uma forma de te levar para o site, para daí do site eles verificam aonde que está o teu acesso, e aí tu vira como é que eles chamam? Agora não vou lembrar, um potencial cliente, né? Mas tem um nome, lead, tu vira lead. E aí, aí de alguma forma dentro do site eles vão captar ou o teu e-mail ou o teu telefone, de preferência os dois. O celular, né? Hoje em dia o fixo esquece. Então, eles vão captar o teu telefone e o teu e-mail. Ou eles vão te dar um e-book, né? Ou eles vão te fornecer alguma coisa grátis, uma videoaula grátis, para captar esse
teu e-mail e o teu telefone, ou eles já têm, né? E aí eles vão fazer o quê? Te ligar ou mandar o WhatsApp. De um jeito ou de outro, eles vão procurar te aproximar, para daí sim eles terem essa conversa. Pode perceber, tem sites que não tem preço, normalmente site de instituição, assim, de educação não tem preço, porque eles fazem a pessoa, né, é uma técnica, né, a pessoa ligar, posso te ligar, então manda o teu e-mail, cadastra o teu e-mail, produtos também, às vezes, de internet, então, coloca o teu telefone que nós entraremos em contato. Esse entraremos em contato tem um significado, né, a riqueza do meio. É um meio de ligar ou presencial ou até isso que a gente está fazendo, né, o Google Meet, o WhatsApp, o vídeo, né, chamada de vídeo, para que seja cada vez mais próximo, né. Quanto mais informações ou dicas um meio enviar ao destinatário, né, maior a sua riqueza, né. Então, quanto mais a gente conseguir interagir aqui na aula, quanto mais a gente conseguir passar para vocês informações, mais rica vai ser essa aula, mais rico vai ser esse e-mail, né? Se você só entrasse e tivesse que ler, talvez não tivesse essa interação, não tivesse um vídeo para assistir, não tivesse, né? Leia esse livro aí, pronto. Ia ser mais maçante, né? Será que vocês iam aprender? Alguns sim, né? Quem tem mais facilidade para leitura, para concentração, quem aprende lendo é porque tem mais concentração, né? Tudo que a gente pode desenvolver, mesmo quem não tem. Mas para alguns ia ser mais difícil do que pessoas que pegam mais ouvindo, né, mais interagindo, que nem a Beatriz e o Fábio interagiram hoje bastante, tá? Os meios mais ricos são mais pessoais, que foi o que eu falei, né, do que tecnológicos, fornecem feedback rapidamente. Claro que essa forma que a gente está utilizando da aula de hoje eu considero um meio rico também, porque vocês estão me vendo e eu poderia estar vendo vocês. Então, a gente estaria, né, conversando praticamente frente a frente, só não tá, né, assim, presencial, mas a gente tá se enxergando, tá conseguindo se ver. Permite o uso de muita linguagem descrita e envio diferentes tipos de dicas, né. A comunicação cara a cara é o mais rico dos meios, porque oferece, além das palavras, diversas dicas. Aqui que a gente entra, então, na comunicação não verbal. O tom de voz comunica, né, a expressão facial, a linguagem corporal e outros sinais não verbais, tá? Então, entramos aqui na linguagem não verbal, tá? Que eu disse para vocês durante a semana que a gente veria na sexta-feira. E também permite uma linguagem mais descritiva do que um memorando, claro, né? O memorando está ali escrito e a gente tem que interpretar aquilo ali, tentando entender o que será que tá se passando, né? E aqui não, numa linguagem pessoal, interpessoal, né, a gente consegue ter outros sinais, a comunicação fica realmente mais rica, é interessante essa palavra, ela tem mais recursos, né, cria mais oportunidades para que o destinatário forneça feedback ao remetente. Sempre depois, no final da aula, nos últimos minutinhos, eu pergunto, foi legal? Tudo certo? Né, poderiam alguns falarem assim, não gostei. Ou já a pessoa se der as falas assim, não gostei, quero diferente, quero assim, quero assado, né? E aí, como é que a gente ia fazer? Bom, eu ia passar para a professora Cândida, o pessoal não está gostando disso, ou se tem a ver com o que eu estou falando, não estou conseguindo comunicar, eu ia rever o que eu estava fazendo para melhorar a comunicação, né? E que nem a Beatriz falou agora, será que tem como? É um baita feedback que a Beatriz está dizendo, isso seria ótimo para a gente utilizar. Nós, técnicos administrativos, provavelmente faremos reuniões. Montaremos reuniões, né? Faremos as atas das reuniões. Como é que eu faço isso? O que é mais importante? Quais são os principais pontos? A gente posso montar um material, os principais pontos de uma reunião eficaz. Um nome bom, né? Principais pontos. Para anotar. Pontos para uma reunião eficaz. Eu também tenho meu caderno aqui do lado. O telefone oferece menos riqueza do que a comunicação presencial, né? O correio eletrônico menos ainda, e os memorandos são mais pobres ainda, né? Porque começa que o feedback vai ficando cada vez mais distante. Só que tem coisas que, de repente, tu precisa comunicar e saber que a pessoa recebeu. Bom, preciso só saber que a pessoa recebeu. Não é uma informação tão urgente, não é uma informação tão, né, importante. Então, agora, aí esse material vocês podem, a gente viu, já passou quase todo ele, vocês vão reler, né, para poder fazer o exercício. Agora, eu quero mostrar outra coisa para vocês.
aqui. São os slides. Tá? Então, a comunicação falada, verbal, a gente já falou bastante, foi o que a gente falou ali agora na oral, né? E temos, então, a comunicação não verbal, que é tão importante quanto ela complementa a verbal, a oral, né? Que não verbal significa assim, ó, as ações das pessoas são interpretadas pelos outros indivíduos. Então, as minhas ações estão sendo interpretadas por vocês, né? Se eu estivesse vendo vocês, eu estaria interpretando. É automático, é até inconsciente, é natural, tá? Um sorriso possui um significado, né? Uma cara fechada possui um outro significado, né? Um olho para cima, assim, não aguento mais, né? É um significado. Um atraso também pode ter um significado, né? Falhar ao agir também gera um significado. Não fazer, o silêncio também gera um significado. Né? Quando fica todo mundo em silêncio, aí tá aquele grilinho no fundo, né? Cri, 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 cri. A gente sabe o que isso significa, né? As ações falam mais alto. Ai, não, peraí. As ações falam mais alto do que as palavras verbalizadas, né? Então, aquela frase, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não funciona. E as crianças não fazem o que a gente diz, as crianças fazem o que a gente faz. Então, não adianta tu falar para a criança, olha, meu filho, não pode passar na frente das pessoas, não pode comer dentro do super e não pagar, não pode, não pode, não pode. Aí tu vai no super com a criança, tu fura a fila, né? Tu come um negocinho e joga no lixo, ninguém viu, né? Então, não pode falar e não fazer, a gente tem que fazer, né? Então, aqui em casa, por exemplo, eu ensinei minha filha, quando tá escovando os dentes, desligar a torneira. Mas eu desligo a torneira, não sou uma pessoa que, desliga a torneira, eu vou lá, escovo os dentes com a torneira ligada, jorrando um monte de água, né? Filho, o banho tem que ser rápido. Então, assim, o que eu faço, o que eu falo é porque eu faço. E aí, sim, as pessoas identificam, né, o nosso comportamento. E até algumas pessoas se inspiram e aí são os grandes influenciadores, né? Tem pessoas que começa a mudar seu estilo de vida, sua rotina, começa a praticar atividade física e as pessoas começam a perceber que a pessoa está ficando mais bonita, né, tá mais sorridente, tá melhor, a gente consegue perceber, né, quando a pessoa tem um brilho nos olhos, quando a pessoa tá bem, o que será que essa pessoa tá fazendo, né, por mais que ela tem pessoas que dizem assim, eu tô tri bem, o cabelo tá, né, todo mal cuidado, a pele tá feia, tá uma roupa que não tá legal, não é preconceito, né, mas é que o exterior revela o nosso interior. E a gente consegue perceber pelo exterior, será que a pessoa tá bem? E até dar uma mão, até dar uma ajuda, dar um conselho, oferecer um ombro amigo, né. E aí, a ação, né, como a gente se comporta, ou as expressões faciais, ali como um sorriso, um franzir de testa, o movimento dos olhos, né, contato visual. Tem gente que só de olhar já comunica, né? Eu procuro fazer isso aqui, eu só olho para minha Júlia assim, já, né? Ela já para, é para ser assim. Os gestos, a posição de sentar e caminhar, o cruzamento dos braços, né? Claro que não tem o mesmo significado sempre, porque pode ser que tenha gente que diga assim, estou fechada para a comunicação. E não, tem pessoas que estão assim porque estão concentradas. Eu, normalmente, quando eu estou pensativa, eu estou assim, ó. Realmente estou escutando alguém falar e estou pensando, já estou processando a informação na minha mente. Então, eu estou aqui, ó, concentrada, pensando, né? Então, assim, a gente, para comunicar, a gente também tem que conseguir perceber essas diferenças, né? De comunicação não verbal, seja ela por ação, seja ela pelas expressões do corpo. E aí é uma informação bem importante, né? 7% a gente comunica de forma escrita, 38% de forma verbal e 55% de forma não verbal. Então não adianta muito tu escrever, eu estou muito bem, eu estou muito feliz e estou realizada, eu vou lá e escrevo. Tudo isso. Aí eu tô na minha cama chorando, né? E muito mal, e muito chateada. O que vai comunicar muito mais é um sorriso e um brilho no olho do que o estou muito feliz, porque tu realmente está vendo, está identificando que a pessoa tá daquele jeito, porque se a pessoa por dentro não tá feliz, ela não expressa felicidade, né? Ou não dura muito tempo aquele sorriso falso, né? É sorriso falso, não é um sorriso de verdade. E aí, por isso que as empresas utilizam esse recurso, por isso que a gente passa isso para vocês, né? Porque a comunicação não verbal está te dizendo se tu tá
interessado ou não naquele produto, naquele serviço, naquela pessoa, né? E aqui, olha só a diferença de postura da menina, né? Eu imagino que tá com um currículo, algum material na mão. Aí, olha só a primeira posição ali, mais acocada, né? Assim, cansada. Outra, não, estou pronta, preparada, concentrada, focada naquilo ali, né? A posição. E aqui as expressões faciais, né? Que a gente consegue, todo mundo consegue perceber, né? Quando a pessoa tá emburrada, tá até empolgada, feliz, tá motivada. Às vezes tem gente que tá motivada até demais. Então, calma, só um pouquinho, não tô na mesma, se não tô no mesmo ritmo, né? Tá chateado, tá preocupado, tá com a cara fechada, tá bravo, furioso mesmo, irritado com alguma coisa. E aí, depois eu vou, não, eu quero passar o vídeo agora. Depois eu falo da fala. Já ouviram falar do seriado Light Me? Alguém já ouviu? Vou ter que sair. Boa aula para vocês verem. Que pena. Então, tá, vamos continuar. Light Me, já ouviram falar? Isso aqui, assim, prestem atenção, porque é um vídeo muito bacana, é um seriado de um cara que ele é perito, especialista em identificar a comunicação não verbal. É muito legal. Eu vou passar o som para vocês, tá? Vou tirar o do meu microfone, a gente assiste. Prestem bastante atenção. E aí, o que acharam? Light to me. Show, né? É aquilo ali que eu tava querendo dizer. A expressão facial diz muita coisa, né? Esse seriado é muito bom. Alguém quer comentar? Muito legal. Legal, né, Manuel? Eu também adoro. Eu sou suspeita para falar, eu gosto muito desse assunto. Deixa eu ver aqui, agora vamos continuar rapidamente no slide, temos 5 minutinhos. E aí também a gente tem que cuidar, né, no processo de comunicação da nossa fala, né? Ela vai ser uma fala mais coloquial, mais popular, formal, pro culto. Como é que vai ser essa fala? Como é que eu tenho que falar com vocês? E aí, legal, tranquilo? Não posso falar assim, né? Tem que falar, pessoal, então tá, vamos, né, continuar o nosso assunto da aula, né? Dependendo do contexto e do conteúdo que a gente vai passar, não posso também, excelentíssimos senhores alunos, vamos, né? Não, até porque eu nem sei falar desse jeito. Mas se eu estou na frente de um juiz, eu vou falar de um jeito. Se eu estou na frente de um diretor, né, executivo, né, estou lá trabalhando no Google e aparece lá o diretor Google Brasil na minha frente. Eu não vou falar, e aí, tudo bom? Não, né, gente? A gente tem que conseguir fazer essa distinção. Então, né, a fala coloquial é mais informal, né, o popular é utilizado no cotidiano, que não exige atenção total da gramática, não exige atenção total da gramática, de modo que haja mais fluidez na comunicação oral, né? São aqueles momentos que a gente está mais no dia a dia, né? Até com colegas de trabalho, mas não talvez num nível hierárquico diferente, né? Na linguagem informal usa-se muitas gírias, né? As palavras que na linguagem informal não estão registradas. Então, a gíria é aquilo que a gente fala, e aí, trilegal. Isso aí é gíria, né? Do gaúcho, trilegal. Características, então, da fala coloquial, né? É espontânea, né? As relações informais, sem preocupações com as regras de gramática, né? Normativa. E a formal culto, né? A fala culta, ou norma culta, é um conjunto de padrões linguísticos que definem o uso correto de uma língua. É também a variedade linguística de maior prestígio social. Até a descrição aqui já está mais formal, né? Pois segue rigorosamente as normas gramaticais. Geralmente, esse padrão é usado por pessoas com elevado nível de escolaridade, e aqui daria para complementar, né? Em contextos que isso são necessários, porque por mais nível de escolaridade que a pessoa tenha dentro de casa, tu não precisa, né, ficar falando tudo certinho. Ana Júlia, tu colocaste a toalha corretamente no varal? Ana Júlia, botou a toalha no varal ou não botou?
né? Então, não é porque tem um nível de escolaridade maior que não vai falar de uma forma mais informal dentro de casa, com os amigos, né? Então, vai depender sempre do contexto, o que eu quero falar, voltamos ao processo de comunicação. Né? O que eu vou falar, qual vai ser a minha mensagem, qual vai ser meu canal, quem é o meu público. Eu preciso do feedback rápido ou eu posso esperar o feedback? Como que vai ser essa conversa? Vai ser presencial? Essa mensagem vai ser presencial ou vai ser impessoal? Eu preciso que seja próximo ou pode ser se enxergando mais à distância? Tudo isso a gente tem que pensar. E aqui eu trouxe umas tirinhas para a gente rir um pouco, do Chico Bento. Você, Zé Lelé, o que vai ser quando crescer? Acho que um baita de um lelezão. E aqui, ó, interessante, ó. Vejo que o nobre companheiro achou uma goiabada. Sim, e o distinto rapaz achou um queijo. Juntando os dois, quitutes, pode-se fazer um saboroso sanduíche. Me dá essa goiabada, cretino. Passa o queijo, seu babaca. Já mudou totalmente a comunicação. Então, por hoje, acho que foi isso. Alguma dúvida? Gostei. Alguma dúvida, pessoal? Professora, Fala aqui. referente ao conteúdo da avaliação, para mim não está aparecendo ali no Sago, a senhora pode verificar, por favor? O conteúdo ou a própria avaliação? É, a avaliação, no caso. Posso. Só pra ver. Ah, não é isso aqui. Peraí. Eu vou olhar, era para estar disponível. É aqui, tá? Vocês estão vendo? Conseguem ver? Sim. Tá? Ali então, só assim, tá eu coloquei para estar disponível às 10 horas. Eu não vou entrar agora, porque senão mostra a avaliação para vocês. Mas... Ô, professora. Oi, fala, querido. Assim, ó, o que que eu vejo hoje? A comunicação, só para encerrar, Tá. a comunicação hoje está falando muito, né? Eu acho que está muito digital. E uma área que está crescendo muito hoje é o coaching. Por quê? Por causa que a área digital, as pessoas estão muito na área digital e o coaching está se destacando. O que você me disse sobre isso aí? Não entendi. O coaching? O processo de coaching? Hoje está se destacando muito nas empresas. Por quê? Porque está faltando muita comunicação pessoal, né? A senhora acha que a comunicação, ela está boa hoje no sentido que ela está? Eu acho que não está. Se eu acho que está boa... No contexto geral. Ela falha, eu acho. Eu acho que sempre tem falhas, porque as pessoas desconhecem disso que a gente está trabalhando em aula hoje, né? As pessoas desconhecem da importância da comunicação. Eu penso que se isso fosse ensinado na escola, né, a gente pode ver que os nossos filhos, eles não aprendem, e eu, pelo menos, não aprendi uma melhor forma de me expressar, né? Acaba que as pessoas aprendem que é falar o que pensa a qualquer hora, de qualquer jeito, e as pessoas buscam um conhecimento para melhorar isso, né? E é uma disciplina importante, se tu for ver, é a área, né? Não é só na administração. Eu acho que a comunicação, ela começa desde cedo, desde a tua casa. Claro, a educação, né? Eu sei porque eu faço aqui na minha casa, eu faço reunião durante uma vez por mês com todos. Ah, que legal, com a família? Eu acho que isso aí tem que começar lá, a reunião, acho que a comunicação tem que começar lá, ela tem que começar lá no início, desde a família, entendeu? E hoje, na empresa, hoje, o que acontece? Hoje o fulano passa para o outro pro outro, e o outro que resolva, entendeu? E aí, ainda tem falhas aí, eu acho. Tem falhas na empresa, eu acho que elas falham muito nesse termo aí de comunicação ainda. Eu acho que, não me lembro qual aula que foi que eu falei, que como é importante vocês que estão estudando administração, que vão trabalhar em alguma empresa, que estão trabalhando em uma empresa, que são donos de empresa, já respondo, Emanuel, que vocês tenham esse conhecimento, porque só profissionalizando realmente a administração e pessoas que estão tendo esse conteúdo para mudar, né, o que tem acontecido nas empresas. A falha na comunicação é muito grande dentro das organizações, e eu acho que sim, acho que vem de casa, vem da falta da comunicação como conteúdo nas escolas, né, e aí é um contexto muito amplo, porque as famílias que não tiveram esse recurso, né,
não tiveram esse conhecimento para mudar em casa, a escola que não passa esse conhecimento para a criança, de repente, trazer para dentro de casa, as organizações que, de repente, contratam qualquer pessoa, não contratam técnicos administrativos, de repente, né, não contratam administradores para cargos de gestão, não contratam técnicos administrativos para a área administrativa, tem uma grande diferença, né, pessoas que estão estudando para fazer o melhor dentro da área da administração e pessoas que não têm conhecimento, né, na área da administração. Então, profissionalizar, por isso que, assim, quando vai se trabalhar, quando vai se buscar um trabalho, quando vai ter uma empresa, quando vai empreender, é importante utilizar essa teoria, porque ela não está errada, ela foi estudada por muitas outras pessoas e é comprovado que isso funciona. E tem muitas empresas que não acreditam, que o próprio dono não é administrador, tem empresas que não tem administrador dentro, que não tem ninguém estudando administração, que não tem um técnico administrativo, porque não tem uma legislação que obrigue. Né? Enquanto, para tu ser advogado, exercer o bacharel, né, para tu ser advogado, tem que ser formado, tem que ser bacharel e passar numa prova. Para tu administrar uma empresa, tu não é obrigado a ter um curso de administração. A não ser em órgão público, que o concurso vai ser para administração, né, para o cargo de administrador, aí tem que ser administrador. Mas aí também não exige que seja um administrador na área pública, porque é diferente. Eu já trabalhei, eu fui 6 anos servidora pública do Estado e eu sei que os processos são totalmente diferentes. E eu não vi muita administração pública na faculdade, então eu penei para aprender muita coisa lá. Então, eu concordo contigo. Foi o Rio ou foi o Fábio que falou? Fábio, né? Concordo contigo. E eu acho importante justamente vocês que estão estudando se valorizarem, né, e eu acho que pelo jeito tu tem uma prestadora de serviço, né, e na tua empresa já conseguir colocar em prática, né, eu tenho uma pequena empresa. De que é a tua empresa? De prestação de serviço. Mas de que, por exemplo? Segurança, portaria. Legal. Que bom. Pode pegar tudo isso e colocar dentro da prática, né, mesmo. Eu já estou 1 ano no mercado aí, muita coisa já tem mais ou menos em prática. Tem site? Tem site? Tem um site da empresa, vou entrar errado. Para olhar. De Goiás, como é que chama? De Goiás, prestação .com.br, alguma coisa assim? Não, mas é o Gmail. Mas o site? Só que Gmail. Não, o site eu não fiz ainda. Não, o site não. Só tem... Bom ter site. Já falo contigo, Fábio, deixa eu só responder para a Manuela. Sim, os exercícios valem nota e a G1 vale nota, e agora eu já vou verificar aqui por que vocês não estão vendo a G1. E, pessoal, boa prova, tá? Que bom que gostaram da aula, eu fico feliz. Também não está aparecendo, eu vou verificar, já vou resolver a situação da G1. E aí, até domingo, então, para fazer, e segunda-feira nos encontramos de novo às 10 horas. Tá? Eu vou só resolver ali a situação, porque que não está aparecendo. Tu quer falar mais alguma coisa, Fábio? Não, é só essa observação aí, só. Tá. Mas eu concordo, eu acho que é um assunto bem importante. Espero que tenha contribuído. Hã? Espero que tenha contribuído com as perguntas. Não entendi. Espero que tenha contribuído com as perguntas. Claro, sempre contribui. Que ótimo, que bom que vocês participam, eu fico feliz. Então tá, vou deixar a senhora descansar. Eu vou agora resolver a situação da prova e aí segunda a gente se fala, tá? Então tá, agradeço aí. Boa semana aí, um abração, tudo de bom.